Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sempre fui um cara assim meio preconceituoso, principalmente em se tratando dessa coisa de homossexualismo. Não sei, eu sempre fui assim. Acho que é coisa até da infância, criação. E tudo aquilo que, na minha opinião, não era certo, me incomodava muito. As pessoas que não pensavam como eu estavam erradas. Eu morava num conjunto com os meus pais e quis o destino que um dia um casal de gays fosse morar justamente ali no meu bloco. Acho que eu não preciso nem dizer que minha reação foi péssima. Eu sempre fui o tipo de pessoa que, enfim, sabe, achava uma coisa e, de qualquer maneira, achei muito ruim aquele casal vir morar justamente ali no meu bloco. Quando topava com eles, ali nas dependências do conjunto, eles me cumprimentavam assim, normal. Mas eu ou não respondia ou os tratava com ironia. No começo, acho que eles nem notavam, o meu sarcasmo. Mas depois, acabaram se dando conta disso. Chegou num ponto que eu fazia piadinha, assim, bem às claras. Um dia, por exemplo, eu estava ali com o meu primo, mexendo no carro, ali no pátio, e os dois chegaram. Estacionaram o carro, desceram, um deles segurando assim um cachorrinho na mão. E nessa hora, eu olhei pro meu primo e fiz aquele comentário. Ai, meu Deus, como eu tô bandida. Ainda fiz questão de usar aquele tom assim, bem afeminado mesmo. Os dois olharam para mim, naturalmente que se deram conta da brincadeira sem graça, mas fizeram aquela cara de pouco caso, não falaram nada. Meu primo riu, me chamou de doido. Eu sinceramente não sei como eles não me processaram por conta das piadinhas que eu fazia. Hoje tenho consciência de que isso, inclusive, é uma coisa que pode dar problema pra gente, porque é considerado crime, Dá até cadeia. De qualquer maneira, é como eu falei. Eu era daquele jeito, sabe? E achava que estava certo. E não gostava de quem pensava diferente de mim. Olha, eu não era assim apenas em relação a gays. Eu sempre fui um cara assim com a mente meio fechada em relação a muita coisa. Tempos depois, lembro que eu estava chegando no conjunto, estacionei o carro, e quando estava entrando pela porta do bloco, topei com aquela moça saindo. Pensa numa moça bonita. Senti até aquele arrepio, assim, sabe? Quase demos um encontrão. A gente parou assim, um diante do outro, e eu sorri para ele e falei: nossa, desculpa, quase te atropelei. Não, imagina, foi nada. Na verdade, a culpa foi minha, que eu estava de cabeça baixa, Eu nunca tinha visto aquela moça ali no bloco. Era a primeira vez. Será que era moradora nova? Ou será que estava apenas visitando alguém ali que morava no conjunto? Olha, o sorriso daquela moça ficou no meu pensamento. Não só o sorriso, mas também a sua voz. Uma voz assim doce, suave. Lembro que isso aconteceu num sábado. Somente no outro final de semana é que eu fui vê-la novamente. Lembro que ela estava sentada na escadinha da entrada do bloco. Quando a vi, meu coração disparou. Tomei coragem, me aproximei e puxei conversa. Perguntei seu nome, se ela morava ali, se era sua visita. Ela disse que se chamava Manuela, mas que eu podia chamá-la de Manu. E acrescentou: eu me mudei para cá há alguns dias, estou morando com meu irmão. Ela até falou o nome do irmão. Perguntou se eu sabia quem era. Mas eu não conhecia todos os moradores ali do bloco, Até porque
Era um predinho de 6 andares, cada andar tinha 4 apartamentos, era muita gente. Ela falou, inclusive, que era de Londrina e que tinha chegado há pouco a Curitiba, que ainda nem sabia se iria ou não ficar por aqui. Ia depender de arranjar um emprego. Lembro que nessa hora eu falei para ela, olha, se você quiser, posso até te ajudar, né? Conheço bastante gente, posso ver se alguém sabe de alguma vaga. Você trabalha em que área? Eu? Não, nenhuma específica, mas valeu. Pode deixar que eu já estou vendo umas coisas aí. Enquanto a gente conversava, eu só conseguia pensar. Que moça bonita, meu Deus. Me encantei. Perguntei assim como quem não quer nada, se ela tinha deixado algum namorado lá em Londrina. E ela deu um sorrisinho assim meio enigmático. Depois falou que não. Não perdi tempo. Perguntei se ela tinha algum compromisso ou se topava sair comigo para a gente tomar alguma coisa, se a gente poderia conversar mais, nos conhecer melhor. Ela ficou me olhando meio indecisa, sabe? Até porque recém tinha chegado a Curitiba, né? Me mediu assim, da cabeça aos pés e depois falou. Tá, por que não? Você conhece algum lugar bacana? Falei que sim, que inclusive tinha um lugar que eu costumava frequentar direto e que ela ia adorar. Enfim, conversamos ali mais um pouco, depois entramos para, enfim, tomarmos um banho, nos trocarmos e combinamos ali embaixo às 8:30 da noite. Ela acabou se atrasando um pouco, mas quando a vi surgindo, senti aquela alegria boba que a gente sente quando está começando a gostar de alguém. Sabe, me deu um pressentimento. Algo me dizia que aquela noite eu prometia. Ela estava ainda mais linda, toda cheirosa, toda produzida. Entrou no carro, trocamos um beijo no rosto, embora a minha vontade fosse de dar um beijo na boca. Fomos conversando o tempo todo. Ela falou da sua vida lá em Londrina. Eu a levei a um bar ali no bairro Água Verde, onde a gente costumava ir algumas vezes. E eu acho que ela gostou. Como a atmosfera estava favorável, no fim a gente acabou ficando junto. Tomei iniciativa, lhe dei um beijo e ela correspondeu. Depois disso, a gente não se largou. Ela não era apenas bonita, era doce, era encantadora. E o que mais me chamou a atenção foi aquela boca perfeita, maravilhosa. Eu não queria mais parar de beijar. Trocamos telefones e ficamos de nos falar. Já no domingo voltamos a sair. E nesse dia, eu até tentei ir além. E a convidei para irmos a um motel. Mas ela achou que ainda era cedo, que era melhor a gente se conhecer um pouco mais. Me cortou o barato, porque eu estava muito afim. Mas é claro que eu entendi. Aliás, até gostei, né? Significava que ela não era, assim, uma menina fácil. Dessas que se entregam, assim, logo no primeiro encontro. Enfim, a gente começou a se falar praticamente todos os dias. Mas não era sempre que a gente podia se ver. Era mais final de semana. Até que no nosso 5º encontro, ela quis ir a um lugar que tinha ido logo nos primeiros dias quando chegou ao Curitiba. Detalhe, a gente ainda não tinha ido para a cama, mas só eu sei a vontade que estava sentindo de fazer amor com ela. Ela tinha uma coisa que, sei lá, me encantava. Ainda não estávamos namorando, apenas saindo. Eu ainda não sabia nem quem era o seu irmão. Segundo ela mesma falou, estávamos apenas nos conhecendo melhor. Como eu já disse, aquela era a 5ª vez que a gente saía. E estava tudo tão gostoso. Lembro que naquela noite tinha bastante gente naquele barzinho, mas eu só conseguia enxergar uma pessoa. Estávamos ali, à mesa, bebendo,
Quando de repente passou aquela figura ali perto. Dava para ver nitidamente que era um homossexual. Naquela hora, eu me virei assim para Manuela e dei um sorriso. Olha só o tipo da criatura. Será que não tem vergonha na cara, não? Sabe, era o meu jeito. Eu nem disfarçava quando dava de cara com uma pessoa assim, de tanto que aquilo me incomodava. Ela me olhou de um jeito assim tão esquisito. Ué, vergonha de quê? Como de quê? Você não viu? Olha, esse tipo de gente aí, sei lá. Ela regalou o olho na mesma hora, como se estivesse surpreso com o meu comentário. Depois deu um sorrisinho assim meio amarelo. Só que foi um sorriso assim bem estranho. Tanto que ela falou: escuta, é sério isso? Você tem alguma coisa contra a pessoa que... Se eu tenho alguma coisa contra? Sou terminantemente contra. Meu Deus, para mim, homem é homem. Mulher é mulher. Deus já fez a gente assim, separado, cada um na sua. Sabe? Para cada um desempenhar o seu papel, né? Tá, mas nunca te passou pela cabeça que não é uma questão de escolha, Regis? Se a pessoa de repente já nasceu assim. Ninguém nasce assim, Manuela. Me desculpe, viu? Isso é conversa. O cara vira gay aí de safadeza mesmo. Olha, não terminei a frase. Até porque tinha tanta coisa para falar. Mas não quis exagerar. Ela olhou para minha cara e me mandou ter cuidado. Diz que era muito perigoso morder a língua. Chegou a dizer que eu poderia mais tarde ter um filho assim no futuro. E aí mudaria o meu pensamento. Eu retruquei. Deus me livre. Tá louco, filho assim? Ela franziu a testa. Depois fez aquela cara de quem não estava acreditando. E eu, em vez de me tocar, que aquilo estava incomodando, tratar de mudar de assunto, então... Não, continuei falando. E a cada palavra minha, ela parecia mais e mais chocada. Depois eu ainda acrescentei. Aliás, lá onde a gente mora, tem um casal que é assim. Tá? Uma verdadeira pouca vergonha. Não sei se você já viu aí, mas eles moram justamente lá no nosso bloco. Olha, eu nunca vou esquecer a cara que essa menina fez. Ela já estava com a expressão séria. Só que naquele momento parece que se transformou. Até que, para o meu espanto, ela falou: eu conheço esse casal que você está falando hoje. Aliás, conheço até bem demais, sabia? É. Um deles é o meu irmão. Senti aquele gelo na espinha. Mesmo assim, procurei não perder o rebolado. Ah, pare. Não brinca comigo. Capaz. Vi pela cara dela que tinha acabado de dar uma bola fora. Aliás, a bola fora, mais fora que eu já tinha dado em toda a minha vida. Ela olhou para mim de um jeito. Olha, Regis, eu não imaginava que você fosse esse tipo de pessoa, viu? Aliás, você deve ser o cara que minha irmã falou aí que é homofóbico lá no conjunto. É você que fica tirando onda com a cara deles, é? Olha, eu fiquei sem saber onde enfiar a minha cara, tentando me livrar daquela situação. Tentei dizer que estava só brincando, que só queria ver o jeito dela, mas pelo modo como ela continuava me olhando, não deve ter acreditado. Tanto que falou: é por causa de gente como você que o meu irmão sofre tanto preconceito, sabia?
Você devia se envergonhar, viu, Rez? Olha, que decepção. Sinceramente, não imaginava. Foi a situação mais difícil que eu já enfrentei na minha vida. E o pior é que tinha falado tanto que não dava mais para voltar atrás. Fui baixando a cabeça, me sentindo pequenininho. Não consegui nem sustentar o seu olhar. No fim, ela fez aquilo. Levantou da mesa, pegou a bolsa e tomou o rumo da porta sem sequer se despedir. Eu ainda fui atrás. Ei, Manuela, peraí, onde você vai? Também não é assim, vamos conversar. Fica longe de mim, tá, Rez? Quero distância de pessoas como você. Nem a minha carona de volta ela quis. Aliás, nem sei se foi para casa. Só sei que me deixou ali, na porta daquele barzinho, e saiu andando. Me senti muito mal. Só de pensar nas coisas que ela me disse, na lição de moral que ela tinha me dado, me deu uma coisa tão ruim. Tentei me reaproximar dela depois. Mas sabe, depois de tudo, realmente não teve jeito. E o pior foi que ela passou a me tratar como um serzinho inferior mesmo. E só eu sei o quanto isso me doeu. Comecei a sofrer por causa dessa menina. Porque depois que ela me deu aquele fora, e com razão, acabei me dando conta de que estava apaixonado por ela. Não vou dizer que foi da noite para o dia que eu mudei o meu jeito de pensar. Mas é claro que aquela lição de moral teve um peso enorme. Mesmo assim, demorou ainda muito tempo para eu perceber o quanto era uma pessoa preconceituosa. Custou para eu me dar conta, para começar a enxergar um pouco melhor as coisas e pessoas que estavam à minha volta. Isso só aconteceu mesmo depois que me casei e que tive um filho. Claro que não foi praga da Manuela, mas aconteceu. Desde muito pequeno, meu filho já apresentava traços. Enfim, lembrei das coisas que ela um dia me falou. Cuidado, Rez. Você pode acabar mordendo a língua, hein? Imagine se você tiver um filho assim no futuro. Aí talvez você mude seu pensamento. Lembro do que eu falei para ela? Nem pensar. Capaz. Isso é impossível. Olha, eu podia até encarar a situação como se fosse uma praga rogada por ela. Ou então até como um castigo de Deus, sei lá, porque quando a gente fala uma coisa assim e critica os outros, né, e depois acontece algo que faz a gente repensar, é comum a gente pensar que foi uma praga, uma resposta, um castigo. Mas quer saber? Sei lá, prefiro pensar que o que aconteceu foi o modo como Deus encontrou para abrir os meus olhos, furar aquela bolha em que eu vivia. Na verdade, foi meu filho que terminou de me ensinar, porque quem começou foi a Manuela, lá atrás. E meu filho que me ensinou que não somos donos da verdade, que o preconceito nada mais é do que falta de maturidade da nossa parte. Mesmo assim, custou para que eu percebesse isso. Não foi algo que se deu assim da noite para o dia. Hoje em dia me envergonho das coisas que fiz no passado. E sei que teve um pedido de perdão a muitas pessoas que eu humilhei. Não sou melhor do que ninguém. E a minha verdade não é a verdade absoluta. E uma coisa eu digo: o mundo seria melhor se cada um aprendesse isso sem precisar passar por aquilo que eu passei. Lá atrás, perdi uma garota por causa do meu preconceito. Mas sua passagem na minha vida e também a vinda do meu filho me fizeram perceber o quanto eu estava errado, o quanto
Meu pensamento era tosco, o quanto eu era uma pessoa vazia.